Estamos ao vivo aqui, são 8h04 da noite, horário de Brasília. Estamos aqui para iniciar o terceiro dia da nossa Semana de Fé e Razão. Hoje nós estamos recebendo o Maurício aqui do Apostolado Courage. E passando a bola para ele aqui para iniciarmos esse grande momento, esse terceiro dia da live aqui. Maurício, sinta-se bem-vindo, sinta-se acolhido por todo o Bur Paraná. Sinta-se acolhido pela minha pessoa. Eu sou o Vinícius Cheliga, coordenador aqui do Ministério de Universidades Renovadas da cidade de Londrina, norte do Paraná. E vamos iniciar a nossa live. Vamos, bola para frente, Maurício. Obrigado, Vinícius. Eu vou convidar todo mundo, então, antes da gente começar, para rezar uma Ave Maria. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Vinícius. Eu agradeço muito ao MUR por essa oportunidade de estar fazendo uma divulgação nessa Semana de Fé e Razão de vocês. Falando um pouquinho do Apostolado Courage, aproveitando que também agora é um tempo que surgiu essa grande polêmica aí também sobre cura gay. Então as pessoas perguntam o que a igreja fala, o que a igreja exige das pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Então, eu vou iniciar falando um pouco sobre a doutrina da igreja sobre a homossexualidade, sobre a atração pelo mesmo sexo, e explicar porque até no apostolado e ultimamente até nos meios católicos tem usado mais esse termo, em vez de se falar de gays, homossexuais, usar algum outro termo que é utilizado normalmente pela mídia secular, pelas pessoas no mundo, né? A Santa Sé, ela tem vários documentos, mais de uma dezena, que falam sobre sexualidade, aí incluindo as atrações pelo mesmo sexo. Então, a Congregação para a Doutrina da Fé tem documentos, a Congregação para a Educação Católica, né? O Pontifício Conselho para a Família também tem documentos nesse sentido, sendo que o próprio catecismo também aborda o assunto em 3 parágrafos, né, que muita gente conhece, né, até muitas vezes se fala dos parágrafos, né, do 2357, 2358, 2359. Tem gente que sabe até decor esse aqui, para depois falar que a igreja ela é preconceituosa, porque ela fala de inclinação desordenada, então a pessoa homossexual é desordenada. Falar sobre isso também. O Papa Francisco também abordou o assunto na exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, né? E também o principal documento que vai falar sobre a questão da atração pelo mesmo sexo é uma carta de Bento XVI, quando ele era cardeal Ratzinger. Ele escreveu sobre o cuidado pastoral que a igreja deve ter. Essa carta foi escrita para os bispos, para com as pessoas homossexuais. Então, é uma orientação muito clara, muito detalhada, sobre como os bispos devem, nas suas respectivas dioceses, promover um trabalho católico, seguindo a doutrina católica, para ajudar essas pessoas que queiram viver aquilo que a igreja propõe. E o que a igreja propõe para as pessoas homossexuais? Então, eu vou ler aqui o parágrafo 2357 do Catecismo, para poder iniciar essa fala sobre a doutrina da igreja. Então, o parágrafo 2357 fala o seguinte: a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Então, isso é interessante de saber, a igreja fala: a gênese psíquica continua inexplicada. Não existe uma causa definida pela ciência, né, pela boa ciência, para dizer qual é a origem da homossexualidade. Existem teorias, né, algumas que já têm uma certa comprovação, tem os psicólogos que as aplicam, eles, pela experiência prática, perceberam que há fatores comuns, né, mas a posição da igreja a gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou:
que os atos, aqui começa uma distinção muito necessária, que é a atração do ato, né? Então, a atração, aqui, o que o catecismo está falando, é que as depravações graves são os atos de sexo, certo? Praticado pelas pessoas homossexuais, se for o caso, né? Então, isso tem que ficar bem claro, já de início. Há uma distinção entre a atração, que seria a atração é desordenada, mas não é um pecado. E os atos decorrentes dela, que a pessoa só comete se quiser, né? Que aí sim, esses são pecados. Os atos de homossexualidade são intrinsecamente... A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural. A lei natural, ela prevê o quê? Né? Você tem uma lei natural que Deus colocou na alma humana, né? E, sem pensar exatamente em religião, essa lei natural é percebida pelos próprios pagãos, que não conhecem a tradição, não conhecem a revelação. Esses próprios pagãos, né, na sua natureza, o ser humano na sua natureza, ele percebe que existe uma lei, algo que o impele para certas coisas. Uma dessas certas tendências do homem é o quê? É o instinto de preservação, é o instinto de se preservar e daí preservar a própria espécie. Por isso que se fala que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, contrários à lei natural. Por quê? A lei natural prevê o quê? A preservação da vida. E o ato, como é falado pelo catecismo, o ato homossexual ele fecha o ato sexual ao dom da vida. Não procede de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. Isso é a doutrina da Igreja. Tudo o que foge dessa doutrina que está no catecismo não é o que a Igreja pede que seja ensinado para uma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo. Né? Então a gente sabe que há vários padres, há vários bispos também, membros do clero, membros entre os fiéis também, que divergem dessa doutrina. Só que a doutrina da Igreja é essa. O ato sexual homossexual não pode ser aprovado. Né? Isso não é homofobia, como muitos vão querer classificar, né? Porque qualquer coisa que seja contra a vida, o estilo de vida gay, é classificado como homofobia, que a Igreja é contra. Não, a Igreja não é contra as pessoas, ela é contra aquela espécie de ato. Ela reconhece que existe a tendência, que ela está fora da ordem, né? Ela mostra um caminho que seria aquele caminho natural, segundo o qual Deus criou homem e mulher complementares, um sexo complementar, se houver união, né? Só pode haver união afetiva nesse sentido, por causa dessa complementaridade, e que não pode haver aprovação para isso. Né? Na sequência, o catecismo vai falar, tá bom, né? Porque você pode ler esse outro aí e falar assim, tá, então são todos depravados, os atos são depravados, a pessoa é depravada também? Não. É muito claro. O ato é depravado, a pessoa não. Ela tem uma inclinação desordenada. O ato é pecaminoso. A pessoa não. Então, mas tá, como é que fica, então, para essas pessoas, né? Então, o parágrafo 2358 vai falar, um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas, né? Isso é interessante também. Fala que isso está na profundeza da pessoa humana. Então a Igreja reconhece, ela vai falar depois que essa inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma aprovação. Uma aprovação por quê? Porque a pessoa percebe pela realidade, até tem hoje eu estava vendo um vídeo do padre Paulo Ricardo, que ele estava falando sobre isso, né, sobre o mesmo assunto, como a Igreja trata as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Então ele falando assim, a Igreja parte de um pressuposto de realidade. Então nós observamos na natureza, nós observamos entre os homens, nas sociedades, o quê? A tendência de homens e mulheres se unirem para não só manter a espécie, como também manter a família, né? Manter a sociedade unida. E se houve ou não, como falou o parágrafo anterior, uma certa condescendência em algumas culturas para homossexualidade, para atração pelo mesmo sexo, isso se devia em muito à corrupção dos homens também, né? A gente sabe muito bem, né, voltando para a história da Igreja, que a humanidade decaiu. Né? Essa história de evolução que a gente está partindo agora, eu acho que ia passar um tal de planeta Nibiru,
Niribu, sei lá como era o nome esses dias aí no sábado, para purificar a terra e começar uma nova era de aquário, era do peixe, sei lá do que era a era aí. Então, essas histórias todas são historinhas para boi dormir. A gente sabe muito bem que os homens, se eles são deixados à mercê dos seus próprios desejos, como aconteceu desde o começo da história da humanidade, o que acontece? A tendência do homem é cair na depravação. Qual civilização não caiu até hoje? Roma caiu. Todas as outras, civilização grega também caiu por conta do quê? Depravação, as pessoas foram se depravando. Só tomar um gole de água aqui. Tá muito seco aqui em São Paulo. E isso não significa que a igreja vai pegar todas essas pessoas, enjaular, colocar todas as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, e aí eu me incluo, para que as pessoas que estão assistindo saibam que eu não sou um terceiro que não sabe do que está falando, eu estou falando das minhas próprias atrações, né? Então, a igreja não vai pegar, enjaular todo mundo, ou então enterrar no mosteiro para que as pessoas ficam só fazendo penitência. Não, a igreja quer mostrar um caminho, ela quer cuidar, né? Se efetivamente isso está sendo levado adiante, essa já é outra questão. Mas voltando aqui ao parágrafo do catecismo, fala: essa inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma aprovação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Olha como a igreja é mãe. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Olha que convite que muitas pessoas não entendem. A igreja está convidando aqui, a santidade. Ela não está falando, meu filho, procura uma terapia, uma cura gay, como a mídia fez esse escarcéu todo, colocou esse epíteto numa terapia, simplesmente numa liminar aí que um juiz em Brasília deu, para que fosse aberta novamente a pesquisa em relação às origens da homossexualidade, para que, se nós vamos ter realmente dizer que vamos praticar a ciência tem que ser aberta, né? Lógico, ela tem que ter parâmetros morais. Por isso que certas pesquisas com células-tronco, elas são imorais, né? Então, matar um feto, ou então, por exemplo, isso está na Humanae Vitae, do Papa Paulo VI. Então, você, por exemplo, ficar fazendo pesquisas com gametas, com aquelas fecundações in vitro que teve, isso é imoral, porque ali você está tratando com uma vida humana, né? Mas pesquisar as origens da homossexualidade não é imoral. Só que o Conselho aqui, Federal de Psicologia, por uma questão política, proibiu, né? E o juiz fez só isso. Mas, como eu quero enfatizar bem, a igreja não coloca como obrigação que a pessoa vá e procure um terapeuta, porque a igreja é muito prudente nessas coisas. Então, ela não vai falar, olha, procura a terapia tal porque ela é boa. Não, né? É boa como assim? Né? Tá se tratando com pessoas. Uma pessoa pode dar certo, numa outra não. Não é uma ciência exata, a psicologia. A psicologia é uma ciência humana. Então ela lida com seres humanos que têm diferentes características, diferentes personalidades. Então a igreja não obriga. O que a igreja fala? São chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, unir-se ao sacrifício da cruz. Santidade. É isso que a igreja pede e propõe e diz e afirma que as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo podem e devem ser santas, unir o seu sacrifício à cruz do Senhor. No parágrafo seguinte, a igreja vai definir um pouco melhor, né? Vai falar sobre a castidade. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada. Essas são as propostas até do próprio Courage, né? O Courage surgiu antes até desse documento, mas o Courage já vinha praticando exatamente o que a igreja está pedindo aqui, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, a proposta da igreja é uma beleza. Isso eu não conhecia quando durante essa época da minha vida, eu levei um estilo de vida gay. Então, eu não sabia que a igreja me propunha ser santo, né? Eu achava que a igreja me condenava. Então, esses parágrafos têm que ser lidos assim, não com o espírito vitimista, achando, poxa vida, a igreja está me chamando de desordenado. Não, não. A igreja está te chamando a ser santo,
a pessoa que tem a AMS, e, aliás, a AMS, né, é uma sigla que a gente usa bastante, é bom aqui esclarecer o que é, significa atração pelo mesmo sexo. Por que o CORD, e ultimamente, como eu falei, os meios católicos têm utilizado mais essa sigla, essa expressão, né? Isso não seria uma maneira de se fugir, de mascarar, né, o gay, homossexual, não é melhor definir lésbica, homossexual, o gay, né? Não. Nós temos que ter o seguinte conceito, nós católicos. Deus criou homens e mulheres. Ele não criou um terceiro sexo, nem os... Eu acho que agora, com a questão da ideologia de gênero, né, a última vez eu vi que havia pelo menos, eu acho que mais de 20 gêneros aí, né? Então, L, X, B, T, Y, K, né? Nossa, não sei em que letra estava já. Deus nos criou homens e mulheres, e quando nós descobrimos essa realidade, nós saímos dessa confusão toda do mundo moderno. Porque parece que a liberdade se dá aderir a essas teorias todas que nos afastam do desenho original com que Deus nos criou, da intenção original com que Deus nos colocou no mundo. Quando nós descobrimos homens e mulheres, ainda que com qualquer tipo de inclinação desordenada, seja ela a atração pelo mesmo sexo ou alguma outra, né, existem várias outras inclinações que estão fora da ordem. Né? Por quê? Porque a nossa natureza é decaída. Ao contrário do que Rousseau dizia, o homem não nasce bom. Né? O homem já nasce com o pecado original. E dentro da igreja nós não podemos aceitar essa teoria liberal de que nós nascemos bons. Nós não nascemos bons. Nós nascemos já com tendências ruins. Né? E o batismo, ele nos tira simplesmente aquela mancha, né, do pecado original, aí nós nos tornamos filhos de Deus. Mas ele não tira as nossas inclinações ruins. Né? E, então pode ser que a pessoa nasça com tendência homossexual, é isso que eu estou falando? Também não. Né? Apesar de haverem muitas afirmações, a mídia, principalmente agora, a mídia, ela fez questão de massificar essa questão, essa definição de homossexualidade como inata. Né? Como inata, como imutável, como também... Eu não gosto do termo cura, porque a igreja não define nenhuma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo como doente para receber uma cura, né? Mas também como incurável. Isso não é verdade, porque já foram feitas pesquisas, né? Eu vi citar em um desses dias aí uma pesquisa de um cientista que se chama Simon Levy, né? O Simon Levy. Ele fez umas pesquisas com a massa cinzenta, se não me engano, era com matéria cerebral. E aí ele percebeu que havia uma modificação nas pessoas homossexuais, era diferente vamos usar o jargão hétero, né? Dos héteros e tal. Mas, só que a pesquisa dele, uma coisa que não se cita, então ele achava que havia sim algo genético na homossexualidade, né? Na atração pelo mesmo sexo. Mas só que na pesquisa dele, ele mesmo afirma que aquelas pessoas em quem ele fez aquelas autópsias estavam mortas, né? Todas elas tinham morrido por conta do HIV, né? Tinham morrido de AIDS. Então, um fator científico aí que não se levou em conta, e que as pessoas que citam essa pesquisa desse cientista não falam, é que pode ter havido uma modificação por causa do HIV, por causa da AIDS, né? Então, ela não é uma pesquisa pura. Quanto à pesquisa com gêmeos também, elas não são conclusivas, porque tanto há gêmeos que os dois apresentam atração pelo mesmo sexo, como um apresenta e o outro não, como os dois não apresentam. Né? Então, elas não têm um índice tão alto assim para se dizer, olha, a atração pelo mesmo sexo é genética, ela é alguma coisa inata. Ainda que ela fosse, né, nós temos que, como já citamos no começo, lembrar da lei natural e lembrar também do que Deus fez. Não é porque uma pessoa nasce com uma tendência a ser assassina que o assassinato, né, vai se tornar legítimo. Né? Não é porque eu observo na natureza, porque esse é outro elemento que também apresentam, eu observo na natureza alguns comportamentos dos animais que fazem entender que os animais têm comportamentos homossexuais, que isso
passa a ser moralmente aceitável. Por que não? Né? Você pode ter o exemplo do louva-a-Deus, da viúva negra. A viúva negra, após o coito, ali a aranha, ela devora o marido. Né? Marido não, desculpa, né? Marido é para ser humano, mas ela devora ali o macho. Né? O louva-a-Deus, a mesma coisa. Os filhotes, quando nascem do louva-a-Deus, eles têm que fugir da mãe, porque senão ela os devora também. Isso justificaria, né, o ser humano matar os filhos, ou a mulher matar o marido, né? Acho que, nossa, a humanidade já estaria extinta, se fosse justificável, né? Porque os filhotes fogem, mas o bebê humano, né, ele não tem, ele é indefeso, né? E isso pode ser utilizado também, né, como um argumento contra o aborto. Tem certos comportamentos que não são justificáveis apenas por serem existentes na natureza. Tá? Mas, então, por que eu estava falando isso? A igreja não exige cura gay, ela pede santidade. O Pontifício Conselho para a Família tem um documento, um livro, que é um calhamaço, que é esse aqui, o Lexicon. Né? É traduzido em português, a CNBB edita, que chama, Termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas, que também trata sobre homossexualidade, o que se chama de transexualidade, ou transtorno de identidade de gênero, vai falar sobre homofobia também. Então é muito interessante que os católicos conheçam, antes de emitir qualquer opinião de Facebook, como aconteceu muito ultimamente, eu acho que a igreja, eu acho isso, acho aquilo. É melhor estudar o assunto para não falar, dar a própria opinião acima daquilo que a igreja entende sobre a homossexualidade. Por quê? Muitas vezes nessas discussões todas, as pessoas não se perguntam o que as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, como eu e como diversos outros, e que estão inseridos na igreja, querem. Elas querem defender simplesmente uma ideologia ou seus próprios sentimentos. Coitados, né? Poxa vida, não vai ter chance de ficar com ninguém. Se tem essa noção romântica, moderna, de certa forma, de que a vida só se completa com um relacionamento genital e romântico afetivo com outra pessoa, o que não é verdade. Né? Eu posso ter envolvimento afetivo, sim, né? Com boas amizades, né? Com boas pessoas dentro da igreja, ajudando a outros. Eu posso suprir a minha afetividade de diversas formas, não necessariamente numa união afetiva, romântica, genital, sexual com outra pessoa. Né? Isso é um quesito que se colocou, uma necessidade que se colocou como moderna. Sim, o homem não nasceu para ficar sozinho. Né? A gente vive em sociedade, Aristóteles dizia que se o homem vivesse sozinho, ele era um louco ou era um santo. Né? Por quê? Porque nós fomos feitos para viver em sociedade. Mesmo as pessoas que vão para mosteiros e tal, ali é uma pequena sociedade também. Isso não significa que é necessário, como eu coloquei, ter um relacionamento afetivo amoroso genital. Tá? Por quê? Porque esse tipo de relacionamento, ele tem quesitos também. Um casamento não é aquilo que muita gente romantiza, achando que vai achar a cara metade da laranja, né? Muitas vezes é a cara metade do limão. É uma coisa azeda. Né? Mas eu digo assim, por quê? Porque não é fica pensando, um casamento maravilhoso, o meu João, a minha Maria, blá, 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 aí vem o primeiro filho, poxa vida, não é tão lindo como eu pensava, mas ainda é lindo, tal, e, sabe, vai tendo ali o sacrifício. O casamento é um sacrifício, quem é casado pode falar isso. Tem que se ter esse espírito de sacrifício. Se não se tem esse espírito de sacrifício, de formar uma família que vai dar almas a Deus, são salvas, posso louvar a Deus depois, esse casamento não dura. Daí a gente tem esse número tão grande de divórcios, né? E muitas pessoas, até com atração pelo mesmo sexo, se iludem achando, não, eu só vou ser feliz se eu casar. E aí acha que é uma necessidade de se casar, tem que casar, tem que casar. Muitas vezes procuram terapias, se iludem, achando que é necessário casar, que o casamento vai ser uma cura, né? O casamento é um remédio. O casamento não é remédio. Né? O casamento, como eu disse, é uma autodoação. Então, ali, a pessoa vai, às vezes tem filhos, porque muitos acham que, por exemplo, uma pessoa com atrações pelo mesmo sexo, ela não consegue manter relações sexuais com pessoas do sexo oposto. Isso é uma bobagem. Muitos não conseguem, outros conseguem. Né? O que se chamaria de bissexuais.
né? Mas então, essas pessoas vão, se casam, aí começa a ter os primeiros problemas, conflitos, aí começam a pular a cerca, ter relações com pessoas do mesmo sexo, sem que o outro cônjuge saiba. Uma hora o cônjuge descobre, principalmente hoje em dia, que se tem WhatsApp, que mantém histórico, se tem Facebook, né? Aí é um imenso problema, porque já tem filhos envolvidos nessa relação, às vezes é uma relação de já algum tempo, e o que acontece? Um casamento destruído. Não teria sido melhor, talvez, né, para alguns, se não tivesse se iludido assim, porque para aqueles, tem muitos que fazem parte do CORD hoje em dia, que são casados e ali ficam na luta para manter a castidade, né? Só que eles têm uma luta, digamos assim, muito maior do que aquele hétero, aquela pessoa que só tem atrações pelo sexo oposto. Porque a pessoa que tem atrações pelo sexo oposto, ela tem que se manter só fiel à sua esposa, mas não tem essa luta também, né, de ter atrações pelo mesmo sexo. Então é uma luta muito grande para a pessoa que está dentro de casamento. As pessoas, muitos procuram o cônjuge, fazem parte, né, mas a gente percebe como a pessoa tem uma cruz muito grande. Bom, eu queria aqui só achar algumas, citar mais um pouquinho só alguns trechos do documento de Bento XVI, essa carta pastoral aos bispos, né? Só para falar que há uma definição já da igreja sobre como deve ser o atendimento pastoral. Infelizmente, né, em muitas dioceses, o CORD só está presente em 5 dioceses agora no Brasil, não tem um trabalho efetivamente, às vezes tem um trabalho que não segue isso aqui, né? Essa diretiva da igreja. Então, os parágrafos falam o seguinte: esta congregação encoraja, pois, os bispos a promoverem nas suas dioceses uma pastoral para as pessoas homossexuais. Olha como a igreja fala pessoas homossexuais, ela não fala os homossexuais para criar uma categoria diferente. Plenamente concorde com o ensinamento da igreja. Nenhum programa pastoral autêntico poderá incluir organizações em que pessoas homossexuais se associem entre si, sem que fique claramente estabelecido que a atividade homossexual é moral. Novamente, a atividade moral. Uma atitude verdadeiramente pastoral incluirá a necessidade de evitar para as pessoas homossexuais as ocasiões próximas de pecado. Então, nós sabemos que tem alguns lugares aqui no Brasil que padres, não sei se assim, bispos aqui no Brasil que sejam plenamente favoráveis, eu não conheço exatamente, mas que há sacerdotes que promovem esse trabalho diferente do que a igreja ensina. As pessoas com casais homossexuais vão juntos lá, não se fala nada sobre pecado, se diz que a igreja tem que mudar a doutrina. Se for necessário a igreja mudar a doutrina, para que igreja? Eu voltei à igreja, depois de abandonar uma vida que eu vi que não estava dando certo. Por quê? Porque eu queria uma igreja que me mostrasse o caminho certo. Agora, se a igreja vem e me fala, não, o que você escolher está certo, para que igreja? Então, muitas vezes eu acho que é uma contradição isso. As pessoas quererem mudar a doutrina da igreja, quererem mudar o que Jesus Cristo falou, o que ele transmitiu, né? Aqui é uma citação que eu estava procurando de Bento XVI. Exatamente por quê? Para falar por que a igreja não usa o termo gay. Até esclarecendo, o Papa Francisco usou num discurso dele, que as pessoas até descontextualizam, né? Se a pessoa é gay e procura Deus, quem sou eu para julgar, né? Só que aquilo lá estava totalmente dentro de um contexto. Ele usou uma palavra popular, porque se ele falasse pessoas com AMS, vocês iriam entender? Não, né? Falava, poxa, MS, vai lá, procura no Google. Não vou... Ele usou gay na hora, porque aquela palavra assim, mais que poderia expressar mais facilmente, como em manchete, né? Às vezes a gente lê uma manchete, mas a gente tem que ir para o texto para entender melhor. A manchete chama a atenção. Então ele falou, o gay, né? Se um gay procura Deus, mas ele não quis usar isso aprovando a palavra gay, né? Era para que se entendesse, porque depois ele fala que ele era católico, ele é católico, ele respeita o catecismo, que valia o que estava no catecismo. Ele não quis dizer que a pessoa, que o gay, deram um sentido maior para essa palavra, como se ele estivesse falando ali, não, aquele que tem um par homossexual e que tem uma família que... Não, ele não quis falar isso. A pessoa que pratica os atos, também não. Ele quis falar que o que estava no catecismo estava certo e que ele era católico. Ou seja, isso aqui que eu vou ler agora, o que eu já li,
E o que eu vou ler agora é válido. Então ele fala, o Bento XVI, o cardeal Ratzinger naquela época, dizia o seguinte: por quê? Né, isso de não se definir uma pessoa como gay, de não criar uma identidade para essa pessoa, para ajudá-la a ver, para que ela se veja como filho ou filha de Deus, né? Que as mulheres se vejam como filhas e os homens como filhos, que eles foram criados perfeitos por Deus. Essa foi a destinação que Deus deu à criação dele, que aquela alma é um homem, uma mulher, um filho de Deus. A pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, não pode definir-se cabalmente por uma simples e redutiva referência à sua orientação sexual. Então, católicos, lembrem-se disso. Ficar chamando os gays, alguém assim, você está entrando no jogo da ideologia de gênero, certo? Tem que falar, são pessoas, homens e mulheres com atração pelo mesmo sexo. A igreja fala, não se pode reduzir a pessoa à orientação sexual. Toda e qualquer pessoa que vive sobre a face da terra conhece problemas e dificuldades pessoais, mas possui também oportunidades de crescimento, recursos, talentos e dons próprios. A igreja oferece ao atendimento da pessoa humana aquele contexto de que hoje se sente a exigência extrema, e o faz exatamente quando se recusa a considerar a pessoa meramente como um heterossexual ou um homossexual, sublinhando que todos têm uma mesma identidade fundamental: ser criatura pela graça, filho de Deus e herdeiro da vida eterna. Carta da Congregação para a Doutrina da Fé, de outubro de 86, pelo cardeal Joseph Ratzinger, atual Papa Emérito Bento XVI. Então, essa parte de doutrina da igreja, eu acho que deve ter ficado bem clara, né, sobre o que a igreja fala. Na exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, o Papa Francisco também vai falar sobre a necessidade de se ter um cuidado pastoral para com as pessoas, para o que as realidades, as conjunturas que existem hoje em dia, né? Mas não significa, mas lá mesmo ele fala, não se pode de maneira nenhuma aprovar o casamento, como que se definir, homossexual. Vou falar agora, entrar exatamente mais no âmbito do Courage. Então, o que é o Courage, né? Muitas pessoas já devem ter ouvido escutar, deve ter gente aqui que deve ter vindo assistir para saber o que é exatamente esse apostolado da igreja, né? Se fala de cura gay, se não fala. Eu só vou mudar aqui de tela no meu data show. Só um minuto. É rápido. Então, em Nova York, em 1980, o cardeal Terence Cook, que é servo de Deus, ele percebeu as necessidades da diocese dele, né, com toda a liberação sexual que havia, e que dentro da igreja havia pessoas que sentiam atração pelo mesmo sexo, só que queriam viver a proposta da igreja de castidade, só que se sentiam perdidas. Por quê? Porque para uma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo, sempre há envolvida a questão da vergonha, do medo, né? Muitos, se não todos, passaram por situações de bullying, algumas vezes de abuso sexual, algumas vezes solicitações sexuais até por membros do clero, né? E por outros membros também não só membros do clero, né? Porque aqui eu não quero ficar atacando sacerdotes, que é uma coisa improfícua, e a gente sabe quantos sacerdotes santos a gente também tem. Mas tiveram vários problemas e não havia um cuidado especial da igreja nesse sentido. E com a liberação sexual, o que havia, né? O mundo dizendo, olha, vai viver uma vida aí, vai viver um mundão, vai para bares gays, vai para sauna, namora com um monte, promiscuidade está tudo legal, pornografia. E ao mesmo tempo, né, essa época, década de 80, era a época que a AIDS estava graçando pelo mundo. Ele pediu então para um padre que era doutor em teologia moral e também psicólogo, o padre John Harvey, da Ordem de São Francisco de Sales, que já fazia um trabalho, mas só um trabalho dele, né, com pessoas com atração pelo mesmo sexo. Até é interessante que ele tem várias obras publicadas nos Estados Unidos, e o Courage vai tentar publicar aqui no Brasil também, sobre a questão da atração pelo mesmo sexo, a questão homossexual. Ele pediu para esse padre para fazer um trabalho mais apostólico mesmo, né? Algo ligado diretamente à igreja. E o que aconteceu? Em Nova York, né, no dia 27 de setembro de 1980, teve a primeira reunião do Courage. Se eu não me engano, foram 5 membros, né, 5 homens,
que foram lá e o padre Harvey fez a proposta de que eles começassem a se reunir periodicamente, né? E dessas primeiras reuniões surgiram as 5 metas do CORD, né? E também se utilizou aqueles 12 passos do AA como programa espiritual específico. O que é interessante falar de início é que o CORD não é um grupo terapêutico. Eu já falei aquilo no começo, que a igreja não coloca como obrigação moral da pessoa que sente atração pelo mesmo sexo que ela vá procurar uma terapia. Não. Mas a igreja fala que a psicologia é uma boa ciência, ela pode ajudar em várias outras coisas. Por exemplo, a pessoa com atração pelo mesmo sexo muitas vezes tem problemas de autoaceitação no seguinte sentido, se vê completamente deslocada por muitas vezes não conseguir encarar um casamento e também por não poder, assim, de certa forma entrar, ser sacerdote. A igreja tem limitações para isso, que a gente não vai tratar aqui, porque não é a proposta da palestra, né? Mas ela não coloca dizendo que a pessoa é doente. São questões próprias, assim como uma mulher não pode ser também uma pessoa que tenha sido castrada, também não pode ser sacerdote. Tem vários requisitos para ser sacerdote, e um deles que a igreja coloca é que a pessoa não tenha tendência homossexual arraigada. Mas, enfim, o CORD não é um grupo terapêutico, ele é um grupo pró-castidade, para a pessoa viver a castidade como a igreja ensina, seja no celibato, se a pessoa for solteira, ou se ela for casada, viver castamente o casamento dela, mesmo tendo o casamento com uma pessoa do outro sexo, do sexo oposto. Isso é bom falar, né, porque senão confunde, mas que ela não se entregue à atração. Quais são essas 5 metas do CORD que eu falei, né? De início, os membros perceberam que era necessário estabelecer alguns parâmetros, então se criaram essas 5 metas. A primeira meta é a meta da castidade. Viver uma vida casta de acordo com o ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana acerca da homossexualidade. Então, é como a igreja fala, porque eu já ouvi muitos discursos também dizendo que castidade é fidelidade. Não. Castidade não é fidelidade. Fidelidade é uma coisa, castidade é outra, né? A castidade significa viver a sexualidade de acordo com o seu estado de vida, como a igreja pede. Então, para o solteiro, a castidade é o celibato. Celibato não é um voto, né? Você tem um voto de celibato. A pessoa promete viver o celibato a vida inteira. Mas o celibato é um estado, né, próprio do solteiro. Ele não tem relações sexuais, porque a relação sexual é própria para os casados, dentro do casamento. O casado vive a castidade também? Vive, porque o casado também tem que observar certas coisas. O sexo não é simplesmente um ato que permite que o marido ou a mulher use do seu cônjuge como um objeto. Não, né? A relação sexual tem finalidades. Então é viver como a igreja pede. A segunda meta, que é a da oração e dedicação. Dedicar a própria vida a Cristo por meio do serviço ao próximo, da leitura espiritual, da oração, da meditação, da direção espiritual particular, da participação frequente da missa e do recebimento constante dos sacramentos, da reconciliação e da Santa Eucaristia, né? A meta da oração e dedicação. É o quê? A pessoa que sente atração pelo mesmo sexo, ela pode e deve frequentar os sacramentos. Muitas vezes a pessoa se sente indigna só por conta de ter a atração, que é essa confusão de achar que a atração é um pecado em si. Os protestantes fazem muito essa confusão. Tem algumas denominações que ultimamente mudaram de entendimento, até um pouco por conta de ver que a abordagem anterior que eles tinham não era frutífera. Por quê? E que a da Igreja Católica sempre foi a melhor, né? Porque se entendia que a atração tinha que ser vencida de qualquer forma, ela tinha que ser eliminada, porque isso seria um sinal de condenação de Deus. Então muitas pessoas, mesmo dentro da Igreja Católica, dentro de movimentos, dentro de congregações, ou então meus simples fiéis, né, o clero também, achando que se deveria eliminar totalmente, porque seria um sinal da reprovação de Deus, né? Isso é uma doutrina calvinista. Calvino que entendia que as coisas, se a pessoa tivesse certos sinais externos de, por exemplo, pobreza, doença, e aí pode-se incluir também certas inclinações desordenadas, a pessoa
seria condenada por Deus. E não é assim, a doutrina católica não é assim. A igreja sabe muito bem das nossas fraquezas e diz que, como eu falei lá logo de início, citando o catecismo, que a pessoa com atração pelo mesmo sexo ela é chamada santidade, ou seja, ela pode ser santa, ela pode sentir até o fim da vida a atração, mas se ela não se entregar aos atos, ela vai ser santa, né? Se ela abraçar a sua cruz, ela vai ser santa. Se ela praticar a castidade, ela vai ser santa. E para ser santa, ela precisa dessas armas, da frequência aos sacramentos, da oração, da direção espiritual particular, para que a vida espiritual dela se sustente, ela tenha forças para combater as tentações, ainda mais hoje em dia, o que o mundo oferece, são as novelas que pregam algo completamente ao evangelho, né? Pregam algo completamente à lei natural, pregam o desfazimento da família, pregam a falta de identificação das pessoas, essa confusão toda que a ideologia de gênero traz também, da pessoa não saber mais quem ela é, né? Então, a pessoa, então, com a atração pelo mesmo sexo, a igreja diz, olha, e o Courage coloca isso como meta, viva a santidade através da Eucaristia. Ninguém é digno de ir à missa, ninguém, absolutamente ninguém é digno de receber Nosso Senhor. Só que ele falou, ele chama a todos. Principalmente ele veio chamar os pecadores também. E todos nós somos pecadores. Quem fala que não é pecador, mente. Isso é São Paulo que afirma. Terceira meta, cultivar um espírito de fraternidade no qual todos podem partilhar seus pensamentos e experiências e assim assegurar que ninguém venha a enfrentar sozinho os problemas da homossexualidade. É a meta da fraternidade. Que é o quê? A pessoa com atração pelo mesmo sexo muitas vezes se sente sozinha, não tem com quem falar. Por quê? Por conta, ou ela pensa que aquela pessoa com quem ela for conversar vai chamá-la a viver uma vida homossexual, né? Uma vida gay, colocando o jargão aí, ou então vai dizer, meu filho, casa, meu filho, vira homem, vira mulher, né? Começa a dizer isso para ela, a pessoa se desespera, ela se vê naquela, não posso falar, porque senão vai falar isso. Ninguém ensina, fala assim, vira homem, mas não diz como, né? Ou então vira mulher, né? Para as mulheres, vira mulher, mas não diz como também. Se vira, né? Joga o catecismo na cabeça da pessoa e acha que simplesmente o catecismo entra assim voando lá dentro, né? A pessoa vai praticar a virtude, não é assim. A pessoa precisa poder falar a história dela, contar, falar dos desafios. E o Courage propõe nas reuniões que ele tem, né? Seja semanalmente, quinzenalmente, nas células, ser esse lugar onde a pessoa tem essa fraternidade. E o Courage também mostra para as pessoas, para os fiéis, que eles também têm que ouvir, né? Perder aquele nojinho que muitas vezes tem e falar, mas eu vou ouvir coisas. Tem que ouvir. Nosso Senhor se aproximou de todo mundo, ele não tinha essas restrições, né? Ele ia até a pessoa, ele via se a pessoa queria se arrepender, os pecadores que queriam ter uma vida nova, não eram os pecadores, como dizem alguns, né, que iriam continuar na vida de pecado, estava tudo bem, não. Ele ia naqueles pecadores para quê? Para que eles vivessem uma vida nova, né, como ele foi na Samaritana também. Ele foi lá, ouviu a história da Samaritana, ouviu com carinho, né, toda o percurso de vida dela, que ela já estava não sei em qual marido, né, e depois ele falou para ela, né, que nem aquele que ela estava era o marido dela. Ele falou a verdade, ele falou com caridade, ele falou com amor, mas ele não mentiu para ela, né. E o que as pessoas com MS querem, né, com atração pelo mesmo sexo querem do nosso clero católico, é isso. Não deixem de nos falar a verdade, né? Falem com caridade, mas falem a verdade. Não venham com propostas que vão contra isso que a igreja ensina. Então, esse ambiente dentro da célula do Courage, esse ambiente de fraternidade, ajuda a pessoa a expor aquilo que ela sente, quais são as dificuldades, que muitas vezes ela não vai conseguir falar normalmente para outra, né? Quarta meta, castas amizades. Ter em mente as seguintes verdades, que as castas amizades não são apenas possíveis, como também necessárias na vivência da castidade cristã, e que no seu cultivo elas oferecem um mútuo encorajamento, né? Esse é um outro aspecto do Courage, promover as castas amizades, que as pessoas se veem como capazes de fazer amizades nas quais elas não vão ter interesse sexual, e ainda que tenha, ela pode sublimar aquilo e ter uma boa amizade com outras pessoas. Eu achava que eu não poderia ter amizade com outros homens porque iria sempre influir o desejo. Não, e aí eu percebi na igreja
que me eram necessárias essas amizades. Eu não podia simplesmente viver no isolamento, participar de alguma coisa, participar da missa, comungar, porque uma vez eu ouvi de um líder católico isso, não, que uma pessoa com atração pelo mesmo sexo, homossexual, tem que viver fechado. Porque se ele for num ambiente de rapazes, ele vai querer catar todos os rapazes, né? Um absurdo isso. Eu ouvi aquilo e aquilo me fez, poxa, então eu nunca vou poder falar sobre isso nunca. Né? Eu vou ter que sofrer sozinho, ninguém vai me dar apoio, ninguém vai me dar orientação, porque eu vou ser condenado. E aqui, eu não sabia disso, porque não era divulgado o que a igreja dizia. Né? Que tinha esse apostolado já desde a década de 80, eu só fui descobrir nos anos 2010, mais ou menos. Então, essas castas amizades, eu posso ter amizade, e elas são necessárias, as castas amizades são necessárias. Por quê? Para a expressão saudável dessa afetividade, que eu até falava no começo, que a sexualidade, ela não é simplesmente só uma questão genital, ela é uma questão de afetividade. A castidade vai muito além de se evitarem atos sexuais. A castidade, ela regula a minha afetividade também, como eu vou expressar o meu amor para as outras pessoas, como eu vou expressar o meu amor a Cristo. E não é necessário um contato genital para isso. E a última meta é viver a própria vida de tal modo que sirva de bom exemplo para os outros. Que é o quê? Né? É necessário que a igreja mostre, olha, tem pessoas que vivem essa castidade que eu estou pedindo. Olha aí no cônjuge. Isso significa que ninguém tem uma queda, não peca. Não. Né? Mas que as pessoas procuram e conseguem viver. Se acontece de ter uma queda, cometer um pecado, porque com essa oferta que o mundo tem, essas ocasiões de pecado são muito, muito, muito grandes, né? Então, isso pode acontecer, mas as pessoas estão procurando ser santas. Ninguém aqui vai fazer como tem um ministério protestante, o Êxodos, que numa certa época ele fazia aquela propaganda, olha, nós temos os homens aqui que agora casaram, têm filhos, tá vendo como é possível a cura, né? É esse o modelo de cristão, tá vendo? Até há pouco tempo, aqui no Brasil também aconteceu isso, de alguns pastores pegarem, jogar na mídia, a pessoa, olha, tá sendo curado, virou homem, tal, tal, tal. E depois de um tempo, o que aconteceu, né? A militância percebeu, foi atrás, pegou muitas dessas pessoas que se diziam curadas e que se fazia toda essa propaganda e mostrou, o fulano tá na sauna gay, o fulano tá no bar gay, né? Ou então, a pessoa, depois com as dificuldades dela, ela voltava para a vida homossexual. Não se falava simplesmente de castidade, de viver, né, a proposta da igreja. Então, os 12 passos que eu citei são o caminho espiritual também. Essas são as metas do CORD e os 12 passos nós usamos não como um método de recuperação da atração pelo mesmo sexo, né? Como os alcoólicos anônimos utilizam. Nós utilizamos com autorização deles, esses 12 passos, mas eles são um caminho espiritual. Porque muitas vezes as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, as pessoas com AMS, elas vêm com problemas de sexualidade como vício em pornografia, vício em masturbação, vício em sexo anônimo. Então, esses 12 passos podem ser utilizados para isso. E para outras coisas também. Né? Tem um livro que nós utilizamos muito no apostolado que se chama Seja uma Nova Pessoa. 12 Passos para o Crescimento Cristão. É de um padre, e esse livro era editado pela Santuário, agora você só encontra em sebo, mas me parece que ele tem em PDF online, então as pessoas podem procurar. Ele é muito bom porque ele pega os 12 passos, ele fala como a gente pode melhorar a nossa vida como cristãos. Ele não é um livro do CORD que fala de homossexualidade, não, mas ele fala como se podem viver as virtudes. Então os 12 passos são utilizados para isso, eles não são utilizados como um programa de recuperação da homossexualidade, mas sim de certos vícios que as pessoas podem trazer e como um caminho de progresso na vida espiritual. Então, o CORD tem esses 3 pilares. O grupo de apoio, a sólida espiritualidade católica, como eu falei da segunda meta, e essa camaradagem, essa fraternidade, esse espírito em cada um vai apoiar o outro quando tiver algum desafio, mas não só isso. Dividir suas alegrias também, né? Dividir a sua própria vida, o seu próprio tesouro. Tem um dos nossos capelães que fala, nossas vidas são tesouros, são aqueles tesouros que Deus nos deu e que a gente pode dividir com outros. A espiritualidade do CORD se baseia principalmente nos escritos de São Francisco de Sales, que é um doutor comum da igreja, e que ele apresenta como se pode praticar as virtudes na vida comum que todos levam, né? Então tem um livro dele que se chama Introdução à Vida Devota, ou Filoteia, que nós utilizamos bastante, e que demonstra como uma pessoa no mundo
pode ser devota, pode praticar cada uma das virtudes, praticar a humildade, praticar a castidade. Ele fala muito, né? Tem 3 ou 4 capítulos, 3, se eu não me engano, que falam sobre boas amizades, sobre más amizades, como se deve fazer. O Courage, ele não é parte de nenhum outro grupo da Igreja Católica. Então ele não é uma parte, ele não é uma parte da Opus Dei, ele não é uma parte da RCC, ele não é uma parte dos Legionários de Cristo, não. Ele é um apostolado da Igreja Católica. No ano passado, ele foi aprovado como organização, como associação pública sacerdotal de fiéis. Eu me esqueço porque esses termos de direito canônico às vezes são um pouquinho complicados, mas ele está inserido no direito canônico. O Courage é uma associação que é sediada na Diocese de Bridgeport, nos Estados Unidos, e com a graça de Deus, né, nós estamos trabalhando muito para isso. Eu sou o representante do Courage Latino aqui no Brasil, para que eles virem um apostolado internacional da própria igreja, né? Isso já está submetido à congregação para o clero, agora, antes estava submetido à Pontifícia Comissão para a Família, agora foi para a Comissão para o Clero, né? E com a graça de Deus, quem sabe, né, vai virar um apostolado internacional. A finalidade do Courage é dar, então, essa oportunidade para as pessoas desenvolverem amizades castas, falarem livremente das suas lutas, né, num ambiente que oferece confidencialidade e segurança. Então, nós temos reuniões, nós temos um manual do apostolado que nós entregamos para os sacerdotes que quiserem começar, porque basicamente as células, né, os nossos grupos, que nós chamamos de células, eles têm um sacerdote como dirigente ou um leigo, né, que tenha uma certa vivência, conheça a doutrina católica sobre essa questão, que possa dar orientação, conheça bastante de espiritualidade também, e com aprovação do bispo. Nós necessitamos muito que os bispos deem aprovação também para nós. Às vezes as reuniões começam sem aprovação do bispo, porque as necessidades vão surgindo, as pessoas precisam de apoio, mas sempre se procura isso, ir atrás do seu pastor para que ele dê aprovação, né? Esse ambiente de confidencialidade, como é que se faz? Porque, como é essa propaganda do Courage, né? A gente não sai por aí fazendo uma propaganda, bota uma placa na frente da igreja e fala, olha, reuniões dos homossexuais na sala de catequese às 5 horas. O que vai acontecer se a gente fizer isso? Vai ter um monte de curioso olhando. Olha, fulano de tal, eu não sabia. Olha quem está ali, o marido da outra. Não, não é assim. Quem sabe dos horários é o padre, né, o lugar onde vai ter, e as pessoas que vão participar. Poxa, mas aí como é que as pessoas conhecem o Courage? Nós temos um site, né, nós temos nossa página do Facebook, nós temos Twitter, nós temos também Instagram, e nós fazemos essa propagação, como a gente está fazendo aqui, né, nessa oportunidade que o MUR nos deu, que a gente agradece de novo, de fazer essa divulgação, né? Então as pessoas entram no site, escrevem, às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque ultimamente tem tido muitos pedidos de ajuda, né? Nós falamos para a pessoa, olha, na sua cidade tem célula, então procura. Ah, na sua cidade não tem célula, então a gente oferece um atendimento virtual, nós temos reuniões virtuais também, temos reuniões do nosso grupo de reparação, também que se reúne todos os dias virtualmente, por um aplicativo de videoconferência e reza o terço, para que as pessoas obtenham essa força espiritual, né, para poder viver a castidade. Então, existe esse ambiente de confidencialidade, que é falado dentro onde a reunião se realiza, é só divulgado para essas pessoas, e dentro das reuniões, aquilo que é falado lá dentro, se pede que as pessoas não comentem fora, né, com outros, quem participou, né, porque senão vai acontecer a pessoa chegar e falar assim, eu sou membro do Courage, sabe quem vai lá, fala na reunião depois do MUR, né, na reunião do MUR, eu tô indo no Courage, sabe quem vai, aquele fulano ali, aquele outro, não se pode falar, nós pedimos isso desde o início. E o sacerdote, ele é um elemento essencial de divulgação, porque muitas vezes as pessoas vão apresentar a sua atração, onde? Na confissão, na direção espiritual, nas conversas, né? E o padre vai perceber como, se essas pessoas querem viver a castidade, se não querem, se elas querem seguir o que a igreja pede para elas. Então, ele é o elemento essencial ali.
é muito importante que os sacerdotes conheçam, né, essa resposta da igreja para aquilo que a própria igreja colocou naquele documento sobre o cuidado pastoral das pessoas homossexuais, né? O nosso fundador, o ano que vem é o aniversário de 100 anos do nascimento dele, vai ter uma grande festa nos Estados Unidos, se Deus quiser, pretende estar lá. Ele foi até São João Paulo II e apresentou o apostolado. Né? Tem uma foto que nós temos no nosso site até dele apresentando. E São João Paulo II falou o seguinte: o Courage está fazendo o trabalho de Deus. Né? O Pontifício Conselho para a Família também, ele em 1993 emitiu, em 94, emitiu, né, um parecerzinho dizendo o seguinte: este Pontifício Conselho para a Família apoia a organização chamada Courage, fundada pelo padre John Harvey, por ajudar pessoas homossexuais a viver de acordo com as leis de Deus e os ensinamentos de sua igreja. O Courage, hoje em dia, está presente em mais de quase 200 células nos 4 continentes. Então, nos Estados Unidos está presente em muitas dioceses, quase na maioria delas, ainda tem muitos para se conquistar. Está presente no México, na América Central também, na Costa Rica, está presente na Guatemala, aqui na América do Sul, está presente no Equador, né? Em Buenos Aires está para se construindo a ideia de fundar uma célula por lá. Com a graça de Deus, nós temos aqui no Brasil, já com aprovação episcopal, células em São Paulo, em Curitiba, em Brasília, no Rio de Janeiro, e também agora nós obtivemos aprovação para começar o nosso trabalho em Franca, né? E pelo mundo também, pela Europa, na Oceania, tem nas Filipinas, na Austrália, Nova Zelândia. Só não estamos presentes ainda na África e na Ásia, né? Mas na África, o cardeal Sara, que é um cara, ele já falou, né? O cardeal Arins também falaram que queriam começar o trabalho na África, porque foi apresentado quando na época do sínodo teve uma tipo de conferência lá do Courage para apresentar o trabalho. Eles falaram, não, tem que começar logo na África também. Deixa eu também falar que também o Courage também tem um grupo de apoio aos familiares, aos cônjuges, aos amigos, às pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Para que que se chama Encourage, encorajar? Para que esse grupo? Porque muitas vezes os pais não sabem como lidar. A gente tem várias histórias que nós ouvimos de pais que acabaram expulsando os filhos, ou então, não sem saber como lidar, aprovaram tudo que os filhos fizeram. Então, existe esse grupo do Encourage para que os pais saibam das necessidades de seus filhos, os amigos e parentes também, que têm pessoas próximas que sentem atração pelo mesmo sexo, para entender o que acontece, quais são as necessidades das pessoas com atração pelo mesmo sexo, como tratar, também para que conheçam a doutrina da igreja, para que tenham uma atitude de caridade para com seus entes queridos e não adotem essas atitudes que muitas vezes aconteceram, né? De expulsar o filho de casa, de bater, de internar, né, numa clínica, que por isso que se tem esses problemas todos em relação ao estudo da homossexualidade pela psicologia, porque se pensa que as terapias vão fazer o quê? Aplicar choque, né? Tem aquela terapia de reversão também, quando a pessoa vê uma cena homossexual, aí dá um choque nela, aí se ela vê uma cena de um filme pornô hétero, dá um sorvete, né? Eu tô brincando, mas assim, se dava choque mesmo. Tinha todas essas técnicas assim que são reprováveis. O que não significa que não se possa fazer pesquisas nesse sentido, né? Nós temos um Congresso Mundial nos Estados Unidos, que é anual, Congresso Latino-Americano no México, que vai ser agora no mês de novembro, com a graça de Deus, nos 2, né? O Congresso Norte-Americano foi agora em julho. E nós planejamos também, né? É um Congresso brasileiro. E esse é o Courage, é o trabalho que é um apostolado católico, que quer acolher a todos que sentem atração pelo mesmo sexo, mostrar a beleza que é viver a castidade como a igreja ensina, dar essa oportunidade das pessoas viverem de uma maneira santa, em paz consigo mesmos, que a principal mensagem que o Courage quer dar e que a igreja quer dar é o seguinte, né? Por isso que o apostolado se chama coragem. Você não precisa aceitar aquilo que o mundo quer te impor. Você pode sim ser santo. E o que Deus vai pedir quando você estiver no céu não é perguntar se você teve 5 filhos, se você foi hétero, se você foi homo, né? Deus não te define assim. Deus te define como filho dele. Ele vai perguntar, você foi santo?
né? Vai te perguntar se você praticou as obras de misericórdia. Então, para as pessoas com atração pelo mesmo sexo, eu deixo essa mensagem, que a igreja é misericordiosa e quer te abraçar. Procure o Corde. Para as pessoas que não sentem e querem ajudar, eu falo, mudem a sua posição. Vejam o que a igreja ensina. Não imponham seus sentimentos ou então seus achismos. Estudem. Nós indicamos material, nós damos palestras, estamos abertos aí para viajar. Às vezes a gente pede ajuda, senão a gente não conta ainda muito com ajuda financeira, mas a gente confia na providência de Deus, nós vamos aonde Deus nos pede, as pessoas querem palestras, como estamos fazendo aqui para o Muro. Eu termino, acho que já passei um pouquinho do tempo, mas para agradecer, espero que tenha sido esclarecedora essa palestra, e abro aí para perguntas que possam ter surgido, dúvidas, e novamente agradeço ao Mur por essa oportunidade aqui. Muito obrigado. Maurício, a gente te agradece por você dispor desse tempo, dessa noite, para estar aqui conosco, esclarecendo algumas dúvidas, principalmente nesse tempo que tem sido tão difícil trabalhar com esses temas, que todo mundo tem seu achismo, que todo mundo tem o seu textão no Facebook, e não procuro saber realmente a verdade. Sim, sim. A primeira pergunta que a gente recebeu aqui, que como é uma semana voltada à fé e razão, o que você poderia sugerir em relação ao começo de estudo? Para leigo, para como começar assim, para ver o que a igreja diz? Sim. Em primeiro lugar, eu acho que é necessário saber o que ler aqueles parágrafos do catecismo, né, o 2357 ao 2359, até aquela parte fala sobre castidade. Então é bom ler aquela parte inteira sobre castidade com esse enfoque. Tem um livro, esse aqui, ó, que chama Homem e Mulher, Deus os Criou, as Relações Homossexuais à Luz da Doutrina Católica, da Lei Natural e da Ciência Médica, que é um livro interessante também, é um livro pequeno, né, um livrinho, né, do padre David Francisquini, da editora Petrus, vende online. Ele mostra a doutrina da igreja, ele fala sobre o que os santos, a tradição católica dizia, fala sobre a questão do casamento gay. Ele não vai muito adiante falando do cuidado pastoral, né? Então aqui é um livro mais doutrinário nesse sentido, de definir que a homossexualidade é uma inclinação desordenada, o que significa isso, porque inclinação é um termo filosófico, não é um termo médico, né? Então, por isso que a igreja não fala em doença, em cura. Esse outro documento que eu citei, né, que é a carta aos bispos da Igreja Católica sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais. Este aqui é essencial para se entender qual é o trabalho da igreja, para que as pessoas, principalmente os leigos, entendam que a igreja não está pedindo cura para ninguém, não. Não está pedindo para que a pessoa deixe de sentir. Ela não fala para a pessoa, olha, não, você nasceu assim, tem uma síndrome de Gabriela, né? Você nasceu assim, vai ser sempre assim, né? Não. Não, a igreja não criou essa síndrome de Gabriela, não. Ela fala, olha, a inclinação é desordenada, você não pode se entregar a ela, né? Mas você senti-la é uma coisa que acontece porque o ser humano nasceu, né, com o pecado original. Então as pessoas podem desenvolver posteriormente, as teorias que até eu estava falando daquele léxico, quando vai falar da homossexualidade, atribui as causas da atração pelo mesmo sexo, principalmente a fatores psíquicos, sociais, né? Muitas vezes, não só abuso, que ficou também na moda agora dizer, não, eu nunca fui abusado, então está errado dizer que o fator é psíquico, né? Tem um psicólogo, né? Eu estou indicando mais livros em português, que é o Dr. Joseph Nicolosi, né, que é um psicólogo católico, e escreveu esse livro aqui, Homossexualidade, um guia de orientação aos pais para a formação da criança. Ele fala nesse livro sobre fatores que podem levar a criança a desenvolver a homossexualidade ou até um transtorno de identidade de gênero, né? Então, esse livro aqui é muito interessante. Ele é católico, tudo. Lembrando, o Corde não é um apostolado de cura, a igreja não propõe a cura, né? É bom sempre bater nessa tecla, não vamos falar nisso, né? Não, estão propondo cura, não.
Esse aqui é um livro para se entender. Isso aqui também não é um livro para os pais acharem que vão pegar esse livro, vão curar o filho, né? Muitas vezes é isso, eles acham que estão vindo para o Encourage para curar o filho. Não, eles estão vindo para o Encourage, por exemplo, para entender o que é a homossexualidade, atração pelo mesmo sexo, para poderem saber que tipo de apoio dá para o filho, sem aprovar os atos, ao mesmo tempo continuar amando aquele filho que eles colocaram no mundo, e é uma alma que eles têm que salvar e que eles têm que ajudar, né? O Lexicon também ajuda, apesar que aqui tem várias questões, como eu falei, de bioética, né? Termos ambíguos e discutidos sobre família, vida e questões éticas. Há também um livro do padre Silvio Roberto, que se chama Entendendo a Homossexualidade ou Entendendo o Homossexualismo, que também ele trata dessa questão, né? É um padre aí de Curitiba, ele é mariano da Imaculada Conceição, e também é interessante as pessoas assistirem alguns vídeos que tem testemunhos de pessoas, né? Um deles é a Terceira Via, que foi produzido por um grupo de várias pessoas que cuidam dessa questão dos Estados Unidos, né? Então lá tem, por exemplo, o Jason Everett, que tem aquele Chastity Project, que é o projeto Castidade, né? Tem membros do Courage lá também, tem alguns que são evangélicos, mas que vão tratar dessa terceira via, que é a via da castidade, não é a pessoa simplesmente ter que procurar uma cura e se casar, ou então viver a vida gay, não, a via da castidade, terceira via. Tem esse filme que se chama Desejo das Colinas Eternas, né? Esse aqui é o DVD, Desire of the Everlasting Hills, né? Esse DVD não está disponível aqui no Brasil, você tem que importar, se pedir no site do Courage, ou o filme pode ser visto online. A gente indica na nossa página de Facebook, no Twitter, lá todos os meios sociais que a gente tem, toda a mídia social que a gente utiliza, como assistir esse filme online gratuitamente, ele tem legendas em português. Então, esse material eu acho bem interessante. Também, para quem lê inglês, este livro é o livro do nosso fundador. Se chama Homosexuality and the Catholic Church, né? Homossexualidade e a Igreja Católica. Esse livro, ele tem, a Amazon vende tanto essa forma física, como também em MOB, para Kindle, né? Formato Kindle. Ele não é muito caro, é um livro muito bom, ele é feito em forma de catecismo, perguntas e respostas, né? Então, e a gente está traduzindo, se Deus quiser, vamos achar uma editora e tal, e ele apresenta muito claramente todas essas questões, né? Se a homossexualidade, o que ela é, uma inclinação, como ela surge, o que a igreja fala, o que a igreja fala sobre masturbação, como essas amizades, se elas são necessárias, como é que o Courage trabalha também, quais são os apostolados, aí ele vai falar mais dos Estados Unidos, apostolados não, né? Os grupos, né, que são divergentes da doutrina católica. Então ele cita lá, por exemplo, eles têm o Dignity, que é um grupo divergente, que fala que não, que a igreja tem que mudar a doutrina. Esse seria tem esse aqui também, chama Perspectiva sobre a Homossexualidade, né? Aqui eles falam sobre homossexualismo. É que esse termo ismo caiu um pouquinho em desuso, porque as pessoas acham que é um termo que designa doença, mas só que não é muito exato isso, né? Essa questão linguística, porque catolicismo, progressismo, liberalismo não são doenças e usam o sufixo ismo, né? Mas tudo bem, hoje em dia se usa homossexualidade, aqui fala homossexualismo, não é que a gente está aprovando, falando que é uma doença, não, mas esse é o nome do livro. Então aqui tem são 3 documentos, um da Associação Médica Católica Americana, falando sobre essas questões de terapias e tal, né? E ao mesmo tempo falando do Courage, da posição católica. E o outro, um outro documento da igreja também. São algumas sugestões que eu posso deixar assim de leitura. Na nossa página nós indicamos mais material de formação. Galera, então a gente vai fazer depois um esforço aqui, vamos tentar colocar todos esses livros, pelo menos na descrição, de onde comprar, de onde ver, de onde tem... A gente vai fazer esse esforcinho, então daqui a pouco vai aparecer na descrição aonde buscar esses materiais. Mais 2 perguntinhas para encerrar. Uma pergunta é se necessariamente precisa de um padre, de um bispo para iniciar-se uma célula, foi uma pergunta que foi feita.
E tem uma outra pergunta também, que é em relação a mais grupos de oração, enfim. Qual que é o cuidado, o zelo que o coração a lidar com esses temas, a lidar com essas situações, como ele deve tratar esses dois pontos que a gente queria que você comentava agora também. Então, primeiro da formação da célula, né? Então, para a célula é necessário que hajam, primeiro, né, as pessoas interessadas, né? Nós temos um manual que nós enviamos, por exemplo, um sacerdote, para ele saber como devem ser explicados esses 12 passos de uma maneira católica, né? Essas metas, como se deve trabalhar, como deve ser a nossa reunião de célula, porque a nossa reunião de célula tem um esquema próprio, então nós temos uma parte de oração, nós rezamos, depois nós temos uma formação e depois vem a parte de partilha, em que as pessoas contam, tem essa oportunidade de exercer aquele ambiente seguro do qual eu falei antes, né? E sigiloso, que ela pode contar o que está acontecendo com ela pode obter esclarecimentos, né? Ali pode falar, poxa, eu tive um desafio hoje, que foi de estar assim no meu, sei lá, você falou grupo de oração, então eu vou falar do grupo de oração. Meu grupo de oração só tem homens, eu me sinto deslocado, porque às vezes eu não me vejo como homem e tal, e aí aí a pessoa fala, olha, mas eu encarei esse desafio hoje, eu me vi como igual a eles, apesar de eu ter atração, então não me vi como atração, como igual a eles, o que eu faço, né? Nós temos isso na célula. Então é necessário que tenha pessoas interessadas, né, na diocese. O sacerdote é um elemento essencial, por quê? Para oferecer, se o sacerdote está interessado e ele é fiel à Igreja Católica, ele vai oferecer confissão segura e orientação espiritual segura, né? Para que não haja esses problemas de ter um sacerdote que fale, por exemplo, não, você pode ter um namoradinho e ser fiel a ele, não tem problema, Jesus perdoa, né? Então, não pode ser um sacerdote assim. Então, se ele vai ser um sacerdote que ajude o cônjuge, ele tem que oferecer uma confissão segura, para que as pessoas, né, possam ali receber o sacramento, receber a absolvição com tranquilidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não começou como sacerdote, nós começamos o grupo, o grupo já tinha se iniciado quando eu conheci, a gente só foi conseguir depois a aprovação episcopal e sacerdote. Mas foi a gente havia necessidade, falaram, olha, começa, já que não tem ainda ninguém interessado, não havia tanta divulgação, né? Então, pode até começar, mas uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte, nós somos um grupo da igreja, nós não somos um grupo independente. Então, a aprovação episcopal é importante para isso. Nós sabemos das necessidades das pessoas, então muitas vezes a gente acompanha virtualmente, a gente vai até o lugar, ainda que não haja sacerdote, faz as reuniões, mas sempre procurando isso, entendeu? Procurando que tenha um sacerdote com doutrina, com formação, né? Porque, como eu falei, o cônjuge tem que ser um grupo independente dos outros para poder acolher a todos, né? Não é que nós achamos Legionários de Cristo, Opus Dei, a RCC errados, né? Não, é que nós acolhemos membros da RCC, membros do Opus Dei, do Legionários de Cristo, então a nossa espiritualidade é própria e comum da igreja, né? Para que possa acolher a todos. Quanto ao grupo de oração, como abordar, muitas vezes a gente fala, olha, por que você não convida a gente para falar no grupo de oração de vocês? Porque já fazendo propaganda, né? Mas assim, é uma questão, a gente pode auxiliar, como falar dessa questão. Acho que muito do que eu falei aqui já demonstra, né? Como tem que ser abordado, a pessoa tem que estudar, ficar sem achismos, ler esse documento de Bento XVI aqui, do cardeal Ratzinger na época, sobre o que ele pastoral, ler todas essas outras coisas para poder entender o que é a homossexualidade, porque outra coisa que tem que ficar clara, ninguém escolhe sentir atração pelo mesmo sexo, entendeu? A pessoa pode optar por viver de acordo, ela pode optar para praticar os atos, mas ela não escolhe sentir. Como agora quer se falar a questão toda de gênero aí e tal, que eu escolho, o gênero é uma construção social, eu posso construir qualquer coisa, né? Então, acho que a maioria não escolheria, porque muitas vezes é uma cruz, ninguém quer carregar uma cruz assim, né? As pessoas não querem, mas então não é uma questão de escolha, isso tem que ficar claro, porque muitas vezes se fala, não, porque opção sexual, não, eu não optei por isso, né?
Nenhuma pessoa que sente atração pelo mesmo sexo optou por isso, né? Tem todos esses termos aí que estão errados. Então é necessário ter uma formação boa para abordar no grupo de oração, qualquer outro tipo de grupo, na pastoral familiar, a gente vai direto também na pastoral familiar para dar orientações. Então, quando quiserem abordar isso, quiserem material para a gente passa. A gente passa, tem na nossa página também, mas sempre pensando nisso, caridade na verdade. Falar o que a igreja ensina, sem achismos e sem sentimentalismos, mas ao mesmo tempo falar a verdade, não ficar mascarando, né? Olha, o ato é ruim, a inclinação é desordenada, mas você é uma pessoa, você é um homem, você é uma mulher amado por Deus, né? E Deus não está pedindo para você virar hétero, casar e ter 50 filhos, não. Deus está pedindo para você ser santo. Se um dia você se sentir capaz de casar, ter 50 filhos, né? Tranquilo, com a orientação de um padre, percebeu que realmente vai conseguir sustentar o casamento. Se não, não faça essa besteira, porque isso pode ser causa de nulidade matrimonial. Olha, estou aberto para outras perguntas, mas eu sei que os tempos de vocês também não pode ser ultrapassado. Para mim é tranquilo. Nosso tempo chegou praticamente a nossa limite aqui. Mas, mais uma vez, Maurício, a gente tem a agradecer o seu tempo, a disponibilidade, esse zelo, esse cuidado. Saiba que a gente também está à disposição com o Ministério de Universidades Renovadas em relação... Eu acredito que vai chegar esse vídeo a muitos estudantes de psicologia, a muitos estudantes dessa área também. Deus ajude. Então, que se haja um estudo certo, que se haja uma psicologia correta, que se corra atrás. Uma das coisas que a gente sempre comenta na área da ciência é que, se a gente for honesto dentro da ciência, nós vamos encontrar Deus ali. E se, num primeiro momento, pode achar que há um conflito, alguma coisa, se nós corrermos atrás, se nós nos aprofundarmos, nós vamos sim encontrar a verdade de fé, que ela bate fé e razão nas caminhos. Verdade. Então, até eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar a muitas pessoas, eu tenho certeza que, que esse vídeo possa ajudar a muitos. Se você tem essa relação, procura o Courage, procura assim... Da simplicidade, visita o site deles, não está na descrição também, a gente vai colocar também. Converse mesmo, não tenha esse medo. Aqueles que não têm essa atração, mas que vêem nesse vídeo, que tem esse cuidado, esse zelo para trabalhar com as pessoas do mesmo jeito. Então tem que ter esse zelo, ter essa caridade. Então, que nós possamos estar abertos e o nosso fim último em primeiro momento, a castidade, isso é universal. E o segundo momento, que é o caminho da castidade e a santidade. Então, esses dois pontos universal. E uma coisa que eu ia falar, a igreja tem que ser família. Então, essa família tem que acolher a todos, né? Acolher a todos aqueles que querem viver o evangelho, querem se arrepender de eventuais pecados, que querem seguir a Jesus Cristo. Então, aquela família que, por exemplo, uma pessoa com atração não conseguiu constituir, a igreja tem que ser essa família e acolher mesmo, né? Não ficar nesse nojinho, se descobre que uma pessoa tem atrações homossexuais, atração pelo mesmo sexo, achar que não, tem que ser rechaçado. Não, tem que acolher, ser família mesmo, né? Oferecer esse apoio, porque muitas vezes as pessoas têm medo, as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, da solidão no futuro, porque pensam, né, aquela coisa meio assim, idealizada, os filhos, não vou ter filhos para cuidar de mim, ninguém vai querer saber, eu vou ser rechaçado. Então a igreja tem que ser essa família, né? Mas é isso, desculpa. Não, que isso, é com o maior prazer do mundo. Então nós estamos encerrando a nossa live de hoje. Que nós possamos encerrar com uma breve oração do Vinde Espírito Santo, e que o Espírito Santo alcance a todos que estão vendo ao vivo, a todos que vão ver pós ao vivo, que vão encontrar esse vídeo no nosso canal no YouTube, e que seja muito proveitoso esse tema, que eu acredito que foi muito boa mesmo, esclareceu muitos pontos em relação à igreja. Muito bom. As minhas limitações. Então, que nós possamos rezar nesse momento a oração do Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos unidos e continuaremos unidos em família católica, em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até mais, gente. Até mais.